Vamos começar mais uma live hoje. A nossa live de hoje é com a Madigele Francis Machado. Ela está entrando aqui. Vamos esperar ela me chamar. Hoje a gente vai falar sobre pandemia e seus reflexos na violência doméstica. Oi, Madi. Oi, tudo bom? Tudo bom? Tô tentando ajustar aqui meu celular. Uhum. Na hora que a gente entra, muda um pouquinho, né? Sim, deixa eu ligar aqui uma luz. Tudo bem por aí, Madi? Tudo bem. Quase que eu ia estar aí. Ah, é? Ah! É, Acho que o acabou que eu pessoal tá não entrando. fui. Então, eu vou me apresentar porque essa live ela fica gravada. A gente deixa ela salva no IGTV. Então, eu vou me apresentar. Meu nome é Camila Francis de Faria. Eu sou advogada. Tenho formação em advocacia sistêmica. Sou sócia proprietária da OUSE e nós proporcionamos através da OUSE cursos e workshops para levar até as pessoas maior conhecimento sobre diversas áreas. E, inclusive, agora a gente está lançando, dia 9, vai estar sendo lançado a nossa segunda edição do curso básico de constelações familiares aplicadas na vida profissional e pessoal. E no dia 19 a gente vai estar lançando o curso avançado das constelações familiares aplicadas à vida pessoal e profissional, que é para quem já fez o curso básico ou então já tem algum conhecimento e quer aprofundar. A nossa live de hoje, então, é com a Madigele Francis Machado, que é minha parente, minha conterrânea também, pedritense, juíza titular do primeiro juizado de violência doméstica de Porto Alegre, coordenadora do projeto Borboleta. Quero que tu fale um pouquinho, Madi, para o pessoal sobre ti. Tá. Então, olá, bom dia, Camila. Bom dia, Carolina, né? Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Participando dessa live e falando de um tema que é tão importante, né, na vida de todos nós, que é a questão relativa à prevenção e o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Né? Um bom dia a todos e todas que estão nos assistindo. Bem, falar um pouquinho de mim, né? Como tu disseste, eu sou de Dom Pedrito, né? Vivi quase toda a minha vida de formação profissional em Dom Pedrito, fiz faculdade em Bagé, me formei na Unicamp em 1994 e depois vim para Porto Alegre para fazer o curso preparatório para concurso. Na época eu já tinha vontade de ser juíza, era o meu sonho mesmo. Então, me preparei para isso e em 1997, então, eu passei no concurso para juiz de direito aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E aqui estou, então, mais de 23 anos, né, sendo juíza do estado do Rio Grande do Sul. Desses 23 anos, nos últimos 12 anos aproximadamente, eu trabalho exclusivamente com violência doméstica aqui em Porto Alegre. Antes disso, teve um período de 4 anos e meio aproximadamente, que eu trabalhei, então, com família, uma vara especializada em família, em São Leopoldo. E, então, todas essas experiências, né, anteriores ali foram importantes para me dar mais condições de compreender, então, essa difícil tarefa de atuar numa vara de prevenção e combate à violência contra a mulher.
Então, Camila, assim, justamente por essa experiência, assim, que me trouxe, né, mais proximamente ali, esse período na família e depois na violência doméstica, é que eu vi, enquanto magistrada, que tão somente o processo em si, o processo, especialmente o processo penal, ele não vai dar conta, né, de terminar com essa violência. Então, por isso, tu falaste ali que eu coordeno o projeto Borboleta, então, por isso, lá em 2011, então, eu comecei em 2009 na violência doméstica, aqui em Porto Alegre, e em 2011 a gente começou a pensar que nós tínhamos que fazer algo mais do que aquela jurisdição, né, tradicional de estar atuando nos processos. E começamos, então, o nosso primeiro projeto, que foi a intervenção com homens autores de violência, né, trabalhar na reeducação deles com a criação dos grupos reflexivos de gênero. E aí que começa, então, mais tarde, a gente começamos com os homens, depois outras ações, grupos de acolhimento para as mulheres, e a partir daí, então, a gente viu que a gente estava crescendo, era uma ação atrás da outra que vinha sendo construída, e nós, então, denominamos esse conjunto de ações ali de prevenção e combate à violência contra a mulher de Projeto Borboleta. Sim, e eu achava até que o projeto Borboleta fosse outra coisa, eu não imaginava que fosse o conjunto todo desses trabalhos. Que interessante. Já entrando, né, no assunto da nossa live, né, tu falou, né, que é juíza já há tantos anos, e eu acredito, né, que assim como na advocacia, para o juiz de direito também deve ser assim, sempre novas experiências, sempre com mudanças, sempre vivenciando coisas novas, né? E agora a gente enfrentando essa pandemia, que nos trouxe, além de muito aprendizado, uma readequação para tudo, né? E a gente observa que houve aumento nos índices de violência doméstica. Aqui em Dom Pedrito a gente tem grupos reflexivos de gênero, né? Que foi implantado pelo Dr. Alexandre, e os encontros estão suspensos. Eu não sei como é que está aí em Porto Alegre, como é que vocês estão fazendo, porque aqui foi suspenso lá em março e não retomou ainda, e eu acho isso muito importante, porque é um momento em que a gente tem, onde a gente consegue conversar. Aqui no Pedrito é só feito com os agressores, né? Ainda não tem com as vítimas, mas é um momento em que a gente consegue conversar com eles, explicar coisas que para nós são muito básicas e que eles não sabem. Muitas vezes aconteceu uma vez que eu estava dando uma palestra para um grupo reflexivo, e me convidaram para ir lá falar sobre os tipos de violência doméstica, sobre o que era e os tipos de violência. E quando eu falei ali nos tipos de violência, que é violência moral, que não é só violência física, que existe violência moral, violência psicológica, eles simplesmente não sabiam disso. E teve uma pessoa que me chamou muito a atenção, eles prestam muita atenção, né? Eu acredito que aí também seja dessa forma. E teve um que me falou assim, muito espantado, né? Ele me disse: nossa, eu não sabia que isso era violência, eu não sabia que eu estava praticando violência. Inclusive agora eu estou sabendo por que eu estou aqui, porque eu não sabia por que eu estava sofrendo um processo. Então a gente vê o quão importante é esses trabalhos e esses projetos, né? Exatamente. E por que que eles não se reconhecem? Porque muitos desses comportamentos, eles são naturalizados, né? Então a gente cresce vendo as outras pessoas fazerem, né, dentro da nossa família, nas pessoas próximas, e a gente acha que isso é normal e é natural, né? Não só dentro da família, a gente vê isso muitas vezes, que a gente fala também, quando é no ambiente da família, esse tipo de violência vai se reproduzindo, a gente chama de violência transgeracional, né? Mas não é só nisso. A gente liga a TV, a gente ouve uma música, a gente faz uma coreografia de uma música, a gente conta uma piada machista, né? Que está ali objetificando a mulher, que está denegrindo a imagem da mulher, né? E aí essas coisas vão passando de geração em geração e ninguém para pensar que é aquilo ali que está reproduzindo a violência, né? Que são nesses gestos aparentemente pequenos, né? Que a gente vai estar reproduzindo essa violência. Então, o trabalhar em grupo, ele tem esse grande poder que é justamente a gente estar
num grande grupo, todos sentados em círculo, então que também já proporciona aquela possibilidade de das pessoas se reconhecerem como todos são iguais, não tem ninguém que está num patamar diferente, então eles se sentem, né, reconhecidos e acolhidos e se sentem sujeitos também assim da palavra, porque o que muitos reclamam? Ah, a Lei Maria da Penha veio para proteger as mulheres, né? Até falam, tem que ter uma lei do João da Penha. Né? Então, já adianta, já entrei aqui nessa sala de audiência, já estou condenado, né? Porque eles têm essa ideia. Só que a Lei Maria da Penha ela não veio só para proteger as mulheres, ela veio também para reeducar os autores de violência e mais, para chamar toda a sociedade para esse compromisso. Isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, agora nessa live, ela está atendendo a um dos propósitos da Lei Maria da Penha, né? Que é a gente poder parar para falar sobre isso, refletir sobre as ações, né, do nosso dia a dia, o que a gente pode fazer para mudar essa realidade, o que enquanto uma cidadã posso fazer, enquanto juíza, né, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto todos os espaços que a gente ocupa, é muito importante que a gente possa estar ocupando esses espaços para falar desse assunto, né? E realmente, principalmente, Camila, essas violências, a violência psicológica, ou essa violência, como eu disse ali, das piadinhas, ela é muito natural, né? Então as pessoas não se dão conta disso. E dentro do ciclo da violência, que é justamente quando começa a acontecer aquelas violências repetidas, e aí aquela violência se repete, ela vai aumentando de intensidade, né? Aí acontece a violência mais grave, que daí, né, dá aquela sacudida, mas aí o que acontece? Aí o agressor vai lá, pede desculpas, né? Uhum. Só com os homens, mas também os grupos de acolhimento para as mulheres, eles são muito importantes porque eles têm essa possibilidade, né, da gente realmente abrir os olhos das pessoas. E o mais legal é que quando tu está trabalhando em grupo, às vezes tu não te reconhece. Bom, não, mas eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, né? Mas quando tu começa a ouvir o outro fazer o relato de coisas, ou o outro que está ali sentado do teu ladinho, na tua frente, faz uma crítica, pô, cara, mas como é que tu foi agir assim? Isso não se faz, pensa bem, tu poderia ter agido de outra forma. Aí a pessoa se enxerga. Então é como se a gente estivesse trabalhando com um espelho na frente da gente, né? Então o grupo ele tem esse trabalho bem importante. E também, assim, toda vez que a gente trabalha em grupo, a gente também tem exemplos bem positivos de transformação, né? E sempre vem alguém com um relato dizendo que, olha, realmente eu fiz isso, mas eu me arrependo, agora eu já sou uma outra pessoa, já mudei meu comportamento, e mostra, inclusive, assim, os efeitos positivos disso. Então, isso é bem importante, inclusive nos grupos de mulheres, né? Porque as mulheres, o grupo de acolhimento, a gente tem até um grupo de WhatsApp com elas, e a gente vê o quanto elas se preocupam umas com as outras. Elas estão sempre numa grande corrente do bem, né? Sempre querendo ajudar. Se uma não aparece no encontro do grupo, elas já telefonam, já mandam mensagem, elas já querem saber o que aconteceu, né, para ajudar. Então é isso, é um grande espaço assim de solidariedade e de transformação. Tu falaste que os grupos não estão acontecendo aí em Dom Pedrito, e isso é uma realidade, eu acho que no Brasil todo, por conta da pandemia, né? Porque nós também não estamos realizando os grupos de homens, mas o de mulheres temos todas as terças-feiras. Porque o que acontece com os grupos de homens? A gente tentou até implementar, mas há muita dificuldade da gente conseguir que eles tenham condições de se conectar. Né? Então, eles têm que ter uma internet boa, eles têm que ter um espaço
ele tem que estar sozinho numa peça, por exemplo, não pode estar lá junto com o filho, né, com toda a família, olhando televisão, um olhando o jogo, o outro com o rádio ligado. Então, ele tem que estar num espaço onde ele tenha condições, né, de ficar tranquilo, de expor ali o que ele, né, o que ele está pensando, o que ele quer participar. E isso é muito difícil da gente conseguir, né? E quando a gente trabalha em grupos, não é só ele. Como é um trabalho, um espaço sigiloso, então eu também tenho que garantir para o outro que está participando do grupo que ninguém está ali ouvindo o que o outro está dizendo. Então é bastante complicado assim a gente, né, implementar. Então a gente até está pensando agora em começar um grupo novo dentro dessa perspectiva do virtual, assim, com uns 4 homens que tenham efetivamente condições de estar num espaço, como eu referi, e aí a gente vai fazer, então, uma experiência para ver se vai dar certo. Mas um grupo, assim, que a gente faz de regra de 10 homens, é inviável, assim, fazer. Sim, e é uma pena, né? Porque o ganho que eles têm, eu percebo que tem muito ganho com esses grupos. Porque, inclusive, eles parecem que eles saem de cada encontro. Aqui no Pedrito, os encontros são quinzenais. Que eu até acho que poderia ser mais, mas aí a gente também sabe, né? Que parece que está forçando um pouquinho. Mas eles saem desses grupos se sentindo tão bem e se sentindo, inclusive, melhores, né? Pessoas melhores, porque eles passam a entender um pouco mais. E teve uma vez uma pessoa no grupo me disse que estava agressor, né? Ele disse, isso que a gente está tendo aqui, ou, nesses encontros, a gente deveria ter quando é criança, na escola, porque a gente não sabe. E realmente, né? Como tu falaste, a gente traz de casa, muitos trazem de casa porque viram a mãe passando por isso, viam o que o pai fazia, ou tios, entre irmãos. Então, as pessoas carregam isso intrínseco, né? Inconsciente, eles vão repetindo esses atos de forma inconsciente, sem saber se é certo ou se é errado. Aliás, para eles é o correto, né? Eles fazem achando que estão fazendo de forma correta. E não, eles estão agredindo uma pessoa, muitas vezes praticando uma violência psicológica que pode ser, inclusive, muito mais grave que uma violência física, porque os efeitos psicológicos a gente sabe, né, que podem ser devastadores na vida de uma pessoa. E estão ali fazendo isso não, sem saber que estão fazendo uma coisa errada, uma coisa que está, muitas vezes, devastando a vida de uma outra pessoa. E, inclusive, dos próprios filhos, né? Porque, às vezes, a gente sabe que muitas vezes é praticado na frente dos filhos, né, Marigele? Exatamente. E assim, ó, quando a gente fala disso, né, dessa questão da violência doméstica, está muito presente o que é ser homem, né? A construção das masculinidades. E o que é ser homem desde que a gente tá, o bebezinho está lá na barriga da mãe, né? Então, quando a mãe está esperando um bebê, todo mundo ali ao redor está preparado e está criando expectativas em relação àquele bebê, se for menina ou se for menino, né? E aí, quando essas crianças nascem, elas já nascem dentro daquele contexto, né, da família, do contexto da escola, do contexto da sociedade. Então, dentro daquelas caixinhas, né, que a gente já recebe pronto. E para a gente desconstruir isso, então, é difícil. É difícil se a gente não começar dentro de casa, né? Então, o que é importante? Que a gente se dê conta em quem é mãe, quem é pai, quem está ali construindo, né, a personalidade daquela criança, já tenha condições de atuar dessa forma, né? De mostrar que os espaços são iguais, de que a gente tem que respeitar meninas e meninos de igual forma, né? Que menino pode chorar sim, né? Porque menino não é diferente, é de carne e osso, que nem menina, tem coração, tem sentimento, é igualzinho, né? Que não é porque o menino apanhou no futebol que ele vai chegar em casa e o pai vai dar uma surra nele, dizendo, mas como que tu apanhou no futebol? Que isso? Não te ensinei a ser macho, a ser forte, tem que dar um pau nele. Né? Então, infelizmente, a gente vê isso, posturas não só dos pais, mas também das mães, porque a gente reproduz isso. Tem muitas coisas que são automáticas, porque a gente, como eu disse, vai recebendo, né, de geração em geração.
Então, cabe a nós, enquanto pais, ir mudando essas pequenas posturas da gente, porque é aquela questão. Eu sempre tenho a opção de atuar com violência ou sem violência, né? Então, por que que eu vou ensinar a violência? Né? Por que que eu vou ensinar a discriminação? Por que que eu vou ensinar que a menina não pode, por exemplo, fazer judô, fazer aula de futebol, entendeu? Ah, não, mas se a minha filha estiver fazendo aula de futebol, né, já abre o olho, já estou preocupada, acho que ela, né, não vai gostar de menina. Então, como se fosse assim, né? Se eu brincar disso, eu vou ser isso, se eu brincar daquilo, eu vou ser aquilo. Então, esses padrões são muito rígidos e a gente tem que ser aberto para isso. Toda vez que a gente está ensinando que alguém tem que ser forte, e o ser forte é bater, é agredir, é humilhar, é ofender, a gente está ensinando a violência, né? E aí a gente não pode fazer isso, né? Então a gente tem que ensinar outros comportamentos, né? Outras formas de resolver conflito que não seja assim. Eu sempre gosto de dizer, bom, se toda vez que eu for me olhar no espelho de manhã quando eu acordar e eu ficar brava com o espelho, eu for quebrar o espelho, né? Além de um prejuízo financeiro que eu vou ter todo dia, porque eu vou ter que, né, trocar o espelho, eu vou ficar com a minha mão toda destruída. Né? Então, eu acho que é bem melhor eu pensar na causa. Ah, por que será que eu estou me acordando, então, toda, né, toda horrorosa, toda feiosa, me olho no espelho e não gosto? Eu vou ver o que está por detrás disso. E a gente tem que fazer isso. É em casa, é na escola, né? E é nos relacionamentos da gente. E também, Camila, e para quem está nos ouvindo, a gente também tem que compreender o outro lado, que é o homem, né? Porque se existem esses padrões tão rígidos na sociedade, as pessoas são cobradas para agirem conforme esses padrões, né? Sejam os homens ou sejam as mulheres. Por que que acontece a violência contra a mulher? Justamente por isso, né? Porque a mulher é cobrada a seguir aquele padrão social, né? A mulher é cobrada que o compromisso primeiro dela é com o marido, com os filhos, com a casa, com a comida, né? E o homem, porque o homem é o provedor, né? É o homem que manda na casa, que manda na mulher, que manda nos filhos, que paga as contas. E por que que a gente vê também muitos casos de violência quando vai uma audiência assim, vai falar com as pessoas, com homens especialmente, assim, a gente já viu várias vezes de homens que abrem o coração na audiência e dizem que assim, o que foi o disparador para aquela situação de violência. Não que seja a causa específica, mas um disparador. Muito justamente essa questão da dificuldade financeira. A questão da pandemia, por exemplo, hoje. Muitos homens ficaram desempregados no emprego, né, um emprego formal. E as mulheres são aquelas que ainda estão sustentando a casa, né, que continuam desenvolvendo seus trabalhos. Até porque hoje a gente tem muito mais lares que são mulheres, né, que sustentam esses lares. Então, assim, o que acontece? Assim, esses dias um homem numa audiência disse, doutora, para mim foi horrível, né? Eu perdi o meu emprego e agora a fulana, a minha companheira, é que tem que estar sustentando e está me fazendo muito mal. Eu não fui criado para isso, doutora. Eu fui criado para sustentar a minha família. Eu não estou conseguindo lidar com isso. Então, o grupo ele tem essa proposta, né, também de auxiliar os homens a lidarem com isso. E isso é a sociedade que criou, né? O homem tem que ganhar mais que a mulher, e ganha, né? Pelas pesquisas a gente vê, justamente porque não se consegue ainda que as mulheres ocupem os mesmos espaços, né, dos homens no mercado de trabalho. Então, isso influencia diretamente nos relacionamentos, né? A Safiotti, ela tem um livro do Patriarcado e Violência, e que ela justamente ela fala disso, da questão da potência e da impotência, né? Então, ela diz que a violência ela surge justamente num momento de impotência. A gente pode estar até falando da questão, assim, quando a gente fala de uma relação de homem e mulher, também uma relação da impotência sexual. E aí, a gente sabe que os homens, né, quando chegam nessa situação aí de estarem numa situação de impotência sexual, nenhum homem quer saber disso, né? Isso é um tabu, né? Eles não aceitam quando acontece isso e mais, não aceitam sequer ir ao médico para tratar desse assunto, né? Agora a gente está, por exemplo, no Novembro Azul, e é um momento, né,
dos homens fazerem, então, os exames de prevenção ao câncer, né? E também esse tabu muito decorrente dessa masculinidade, né? Dessa masculinidade que é imposta, desse tipo de masculinidade. Ah, não, cara, não vou lá fazer esse exame, imagina, eu vou fazer o exame de toque. Né? Então, as pessoas preferem se expor a ficar doentes, né? A se submeter a uma humilhação social. Né? Então, são essas pequenas coisas. E aí, voltando então à questão da Safiotti, né? Da potência e da impotência. E ela também faz o paralelo com essa questão, então, como eu disse, financeira. Né? Que o homem, então, que está acostumado a ser o provedor. Quando ele desestabiliza, então, a violência é a primeira coisa que vai surgir realmente, né, nesse relacionamento é a violência. Né? O homem não está acostumado a tratar com isso, né? E eu digo também o seguinte, Magéria, que essa questão assim desse machismo que tu comentaste antes, muitas mulheres carregam isso também. Porque quantas pessoas não ficam chocadas quando uma mulher diz que não sabe cozinhar? Choca a mulher e choca o homem. Mas por que a mulher tem que saber cozinhar, né? Quem foi que disse que é a mulher que tem que cozinhar? Isso aí é uma coisa que se carrega de conceitos e crenças que a sociedade criou e vem esses estereótipos e esse machismo junto, porque daí quando a mulher começa a trabalhar, a mulher sai de casa para trabalhar, a mulher sai com as amigas para se divertir, já fica uma visão, já tem os que torcem os olhos, né? Torcem o nariz e ficam, essa daí não sei o que ela quer. Quando a mulher trabalha e ganha mais que o homem, causa esse choque tão grande e o homem se sente tão ameaçado, né? Eu até digo que vem a ser até uma ameaça, o homem se sente ameaçado, porque daí o machismo, a masculinidade dele está sendo ameaçada, porque quem é que está provendo esse lar? É a mulher? Quem é que está tomando conta dos filhos? É o homem? E aí e aí, no estereótipo da sociedade, quem é que deve cuidar dos filhos? A mulher, e quem deve sair para trabalhar é o homem, né? É o homem. Sim, está havendo essa inversão, mas é que o homem também é cobrado disso, né? A questão das piadas machistas. Até tem no YouTube da professora Valesca Zanello, ela fez uma pesquisa nos WhatsApps de homens, né? Então, o que os homens compartilham nos WhatsApps? Então, é muito legal, assim, procurem ali no YouTube esse vídeo dela, né? Então, ela fez essa pesquisa e mostra, assim, eles compartilham o tempo todo, seja filmes, vídeos, fotos, de mulheres. E de que forma? Sempre objetificando as mulheres, né? Sensualizando as mulheres, sexualizando as mulheres. Então, é isso aí que os homens ficam compartilhando, né? E rindo, e piadinha, todas relacionadas a isso. Eles não compartilham nada de homem pelado, entendeu? Não tá lá debochando o homem que tá com a barriga grande, com a roupa estourada, o cara malhadão. Não é isso, né? Mas é só focado na questão da mulher. E aí, o que acontece? Aqueles homens que já adquiriram uma certa responsabilidade social, que eu digo por quê? Porque já estão vendo que isso não é o caminho, que se a gente continuar focado nisso, a gente vai estar criando os nossos filhos e reproduzindo toda essa cultura que a gente não quer que exista mais. Esses homens, eles também se sentem constrangidos de chegar no grupo de amigos e falar sobre esse assunto, né? Ou de chamar a atenção, olha, cara, né? Não faz isso, não vamos compartilhar isso, não tem porquê, né? O cara, ele também não encontra espaço ali. Por quê? Porque se ele for agir assim, qual é o medo dele? Dele ser excluído daquele grupo. Né? E quando a gente tem um grupo, a gente tem aquela questão ali do pertencimento, ou seja, se tu faz parte daquele grupo, tu tem que ser igual ao grupo, né? Se o cara riu da piadinha, mesmo que tu já esteja, então, compreendendo, como eu disse, que aquilo não é tão legal, ou que não é legal, tu fica constrangida de não rir. Daí tu vai dar uma risadinha, tu vai compartilhar, tu vai continuar fazendo aquele comentário machista que tu fazia, né? Então, também é muito difícil isso, porque quando tu estás num grupo, tu queres continuar naquele grupo, não quer ser excluído daquele grupo, né?
Então, vale a pena, sim, a Valesca, ela tem vários vídeos, tem esse, tem de outros trabalhos que ela desenvolve muito nessa área de pesquisa relacionada às masculinidades tóxicas. Então, um material bem vasto que ela tem ali na internet. E até é bem legal, Camila, de repente, se quiser, posso te dar o contato dela para ela participar de uma live com vocês. Ela Seria ótimo. Seria ótimo, porque o legal, né, que a pandemia nos trouxe, né, a gente consegue fazer. A live tá em alta, né? Todo mundo faz live. Tem horários, inclusive 7 horas da noite é o horário que live tá bombando, né? Tem muitas acontecendo. E a gente está tendo acesso a tantos assuntos, a tanta conversa boa, né? Então, isso é uma coisa boa que a pandemia nos trouxe, porque antes a gente não tinha isso. Isso se acentuou agora com a pandemia, as pessoas estão mais distantes, então, para poder levar conhecimento, para manter esse contato, está sendo através de live, de videoconferência, né? Então, isso é uma coisa boa. Aproxima a gente, né? E dá possibilidade, às vezes, que a gente nem tem de assistir uma palestra, por exemplo, como eu falei dessa, né? Da professora Valesca, ela lá de Brasília, da Universidade lá de Brasília, pesquisadora, né, da área. Então, assim, tem muitas possibilidades, assim, que são importantes, né, da gente aproveitar nesse momento de pandemia. E aí, Camila, eu queria também aproveitar aqui para chamar a atenção, assim, das pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, né? Tem gente que está só ouvindo, tem gente que está assistindo, a respeito, assim, da importância de fazer essa denúncia de violência, né? Quando a mulher está sofrendo essa violência. Porque enquanto eu não fizer a denúncia, aquela violência não vai parar. Né? Então, é muito importante isso. E a gente sempre contar o que está passando, contar para alguém da família, para uma amiga, para um amigo, porque a pior coisa é a gente não conseguir falar daquilo que a gente está sofrendo, né? Daquela dor, daquele sentimento, daquela situação que a gente está vivenciando. Porque toda vez que a gente está sozinha, a gente dificilmente encontra, a gente enxerga uma porta aberta, né? Fica tudo muito nebuloso. Tu está numa situação de violência, tu está naquele ciclo. É como se tu tivesse, que nem uma pessoa que usa drogas, por exemplo. Ela está numa situação que ela é uma dependente daquela droga. E a situação de, se ela não fizer um tratamento, ela vai continuar dependente daquela droga. A mesma coisa a mulher que está num ciclo de violência. Né? Ela fica dependente daquela violência, né? Daquela relação abusiva. Então, ela não consegue se ver saindo daquilo ali. Então, é bem importante a gente contar com uma amiga. Olha, vou falar para ela o que eu estou vivenciando, né? Ou para alguém da família, alguém que tu confie. E que essa pessoa, né, que ela não julgue a vítima. Porque a primeira coisa que as pessoas têm, que também faz parte dessa cultura, é tu dizer, não, mas que isso, como é que tá com esse cara? De novo tu tá apanhando e não vai fazer nada, vai continuar com ele. Ah, eu não vou de novo contigo lá na delegacia, nem vou lá na doutora Camila, nem vou lá na doutora Carolina contigo, porque já é a 5ª vez que eu tô te levando e te dizendo para tu terminar essa relação e tu continua com esse cara. Né? Então, assim, ó, quem vai ajudar tem que compreender que isso faz parte da relação abusiva. Né? Ninguém, assim, pisca o olho, hoje, agora eu estou numa situação de relacionamento abusivo, vou abrir os olhos, não estou mais. É um processo muito longo, né, de superação e para desconstruir esse ciclo aí. Então, a gente tem que ser solidário, né, e tem que auxiliar essa mulher. E hoje, Camila, assim, como em virtude da pandemia, né, o Poder Judiciário, assim, em todas as comarcas, não só o Poder Judiciário, mas também a rede de proteção que atua nas comarcas, assim, facilitou muito o acesso dessas meninas, dessas mulheres, dessas jovens, a fazer as denúncias e também solicitar as medidas protetivas. Então, as mulheres não precisam nem sair de casa, né? Por exemplo, então, claro, se a violência estiver acontecendo, sempre é importante ligar para o 190, que é a Brigada Militar, porque quem vai lá para acudir a mulher, como a gente diz, né, no momento da violência, não é a Polícia Civil, né? Não é o Ligue 180, é a Brigada Militar, é o 190 tradicional que a gente sabe, tá? Bom,
Se já aconteceu a violência e eu quero denunciar aquela violência, o que eu vou fazer? Eu posso ligar para o 197, que é esses números que eu vou dizer, eles funcionam em todo o Rio Grande do Sul, né? E também a Polícia Civil disponibilizou agora, no momento da pandemia, um WhatsApp. Então, a mulher pode, pelo WhatsApp, telefonar e aí, ou mandar mensagem ali pelo WhatsApp, né? E dizer, olha, eu sou fulana de tal, vai se identificar, vai dizer que está sofrendo violência, diz que quer registrar a ocorrência, né? E também pode até dizer que precisa de medidas protetivas dessa forma. E a polícia, então, vai entrar em contato com essa mulher. O WhatsApp da polícia, então, que vale para todo o estado, isso da Polícia Civil, então é 5198 44 40 606. Né? Então, de qualquer lugar do Rio Grande do Sul pode fazer esse contato com a polícia. E também o Ligue Inclusive, eu vou pegar esse número, vou te interromper só para o pessoal que está assistindo, né? Eu vou depois disponibilizar esse número, como a live fica gravada, fica salva, eu vou disponibilizar ali o número, porque às vezes as pessoas querem saber, né? Então, e também pode ligar o Ligue 181. Então, são Ligue 197, Ligue 181. Tá? E especialmente o WhatsApp ali, o 51 984 44 0606. Então, é bem importante. E essas assim, questões... né, Camila? Pode falar. Não, a denúncia, né? Quando a vítima faz essa denúncia, só para as pessoas entenderem, Madigele, como é que funciona tudo, né? A vítima vai lá, vai fazer a denúncia, pode pedir uma medida protetiva. A polícia vai remeter esse inquérito para o judiciário, vai ter uma audiência. Essa pessoa que praticou a violência vai começar a participar dos grupos reflexivos de gênero. E aí, essa pessoa, quando participa dos grupos reflexivos de gênero, começa a chamada aqui no meu celular. Então, quando a pessoa começa a participar dos grupos reflexivos de gênero, começa a entender o que é a violência e o que ele está praticando, e os índices de reincidência baixam muito, né? Eles param de praticar a violência, porque eles compreendem o que eles estavam fazendo. Então, essa é a importância da denúncia. Por isso que a gente bate nessa tecla, né, da denúncia. Porque não é para prender aquela pessoa. Não é essa a finalidade, né? É para que esse agressor mude o comportamento. Exatamente. E assim, as medidas protetivas, elas de fato, elas salvam vidas, Camila, gente, né? A gente tem índice super... Este ano, os feminicídios que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul, mais de 80% deles, né? O feminicídio, que é a morte daquelas mulheres, pelo fato de elas serem mulheres, né? A morte em decorrência do gênero, e em situação de violência doméstica, né? Uma das hipóteses é essa. Então, nós tivemos aqui... os dados mostram que mais de 80% dessas mulheres que foram mortas, elas sequer tinham feito registro de ocorrência. Então, vejam assim, se essas mulheres tivessem tido a oportunidade de contar com alguém da família, com um amigo, com uma amiga, que auxiliasse essa mulher a sair da violência doméstica, quem sabe essa mulher, né, não tivesse perdido a vida. Porque a medida protetiva, ela afasta o homem do convívio com aquela mulher, impede qualquer tipo de contato, de aproximação com ela, com parentes, com familiares, né, e eventualmente as pessoas que foram testemunhas daquela violência. Então é muito importante isso. Inclusive na pandemia a gente criou aquela campanha que aí em Dom Pedrito vocês também reproduziram, né? Uma campanha que começou no Tribunal de Justiça, que é a da quarentena sem violência, e que a rede aí de proteção da mulher, especialmente através ali das ações do serviço social aí de Dom Pedrito, então levou para Dom Pedrito essa campanha, que é justamente para a gente olhar para os lados, né? Porque às vezes tu tá na tua casa
fechadinha ali na tua casa e tu esquece que do teu lado tu também tem uma família, do outro lado, na frente da tua casa, atrás da tua casa, e que se de qualquer forma tu suspeitar que tem alguma mulher vivendo numa situação de violência, a tua obrigação enquanto cidadão e cidadã é de fazer a denúncia, né? E quando a gente utiliza, por exemplo, aqueles números que eu disse ali, o Ligue 197, Ligue 181 e o WhatsApp, e até o 180, que é aquele número geral que em todo o Brasil tu pode fazer denúncia, as denúncias são anônimas, sigilosas, ou seja, né? Se a Camila telefonar lá para fazer uma denúncia, que ela sabe que uma amiga dela está sofrendo violência, o nome da Camila vai ser preservado. Ninguém vai saber que foi a Camila que fez a denúncia, né? Mas o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Polícia Civil, o sistema de justiça vai olhar, vai enxergar aquela mulher e vai oferecer a proteção. Aqui no Rio Grande do Sul, este ano, desde o dia 1º de janeiro, já foram expedidas 77.297 medidas protetivas de urgência. Então, veja, Já ia claro que falar. em um processo, muitas vezes a gente expede 2, 3, 4 tipos de medidas protetivas diferentes. Mas imaginem a quantidade de mulheres no estado do Rio Grande do Sul que está com medida protetiva de urgência, né? E por que é importante isso? É importante porque a medida não vale nada, é um papel. Não, a medida, claro, ela é um papel, mas aquele papel, ele consolida uma decisão judicial, que, se for desrespeitada, tem graves consequências, né, Camila? Pode ser a prisão do ofensor, e mesmo que ele não seja preso em flagrante, o juiz pode decretar a prisão porque ele descumpriu a medida, né? E ele também vai estar praticando um novo crime, que é o crime de descumprimento de medida protetiva. Então, veja que o sistema, ele busca de todas as formas proteger a mulher. Então, para isso, faz a denúncia, pede a medida protetiva e, se houver o descumprimento, sempre chamar a polícia, né? E se depois, né, a polícia chega, não conseguiu pegar ele, registra a ocorrência, procura a Defensoria Pública ou o advogado que está acompanhando, ou o próprio Ministério Público, e noticia isso, porque é importante que essa notícia do descumprimento vá para o processo de medida protetiva para ter essas consequências, né? Porque senão o juiz não vai ficar sabendo, ou a juíza, né, que houve descumprimento, e não vai ter esse efeito. E isso é muito importante, porque a prisão, claro que a gente não deseja para ninguém, né? Eu sempre digo, é a última possibilidade, né? A última coisa que a gente quer é colocar alguém na cadeia. Mas a prisão, às vezes, ela é a única forma que a gente tem de fazer cessar aquela violência. Por isso que essa é uma das grandes novidades da Lei Maria da Penha, porque até naqueles delitos que antes eram chamados de menor potencial ofensivo, hoje eles continuam sendo, desde que não praticados, né, em situação de violência doméstica. Mas uma perturbação da tranquilidade praticada numa situação de violência doméstica, né, um homem que fica lá perturbando aquela mulher, persegue aquela mulher, fica mandando 55 mensagens, né, para a mulher, para os filhos, querendo saber, a tua mãe tá em casa? Ah, tua mãe saiu hoje? Que horas que ela voltou? Né, ela bebeu, estava com cheiro de bebida, ela fumou, quem é que levou ela? Eu vi que ela estava com um cara, deixou ela aí na frente de casa, eu vi porque eu estava parado lá na esquina. Então, essas questões, isso aí, que aparentemente, né, isso é uma coisa pouca, não, isso aí enseja uma prisão preventiva, né, ficar mandando um monte de mensagem, telefonando, né, mandando recado, às vezes perturbando no trabalho, né, fazer ameaça. Então, antes da Lei Maria da Penha, como eram considerados delitos de menor potencial ofensivo, então não cabia prisão. E mais, era possível chegar numa audiência, né, Camila, pagar uma cesta básica, estava tudo resolvido, ele voltava para casa e continuava praticando as mesmas violências e até violências piores que aquelas. Então, hoje houve esse endurecimento. Então, a gente não trabalha com a questão das cestas básicas na violência doméstica, é incabível, né? E também não tem aquele pagamento exclusivamente de multa. Então, embora as penas dos delitos ainda continuem sendo as mesmas, né, que são penas
que eu até considero assim muito baixas. Eu acho que, como eu falei, a prisão não é o que vai resolver 100% a questão da violência, mas em muitos casos ela é necessária e ela também tem que ter um sentido pedagógico. Então, se a prisão tem um período ali para cumprimento da pena muito ínfimo, também não vai surtir aquele efeito que a gente espera, né? Então, muitos casos, o que é importante, né? Quando há condenação, mesmo que a pena seja pequena, em razão da pena, é possível suspender o cumprimento dessa pena pelo sursi. E aí que entra também uma outra possibilidade de incluir nos grupos reflexivos de gênero. Né? Então, embora ali, pena de 15 dias de detenção. Não, ele não vai cumprir aquela pena de 15 dias, vai ter que ir lá fazer o grupo reflexivo de gênero, comparecer a 12 encontros, né, que vai ser de 15 em 15 dias cada encontro, então tu imagina, ele vai ficar ali quantos meses, né, envolvido com o Poder Judiciário e participando desses grupos, que vai ter um retorno muito positivo para a gente, né. Os índices, Camila, assim, de reincidência que a gente tem, fazendo um apanhado desde 2011 até agora 31 de julho, eles não chegam a 5%. Eles variam entre 4%, não chega a 5%. Então, a gente consegue ver que é muito favorável, né? É uma ferramenta assim, muito positiva para o enfrentamento dessa pandemia, que também é a violência contra a mulher. Né? Sim. E aí a gente vê a importância, né, Mageli, das mulheres se conscientizarem e fazerem a denúncia. Porque a gente vai conseguir mudar o pensamento e a forma de agir desse homem agressor. Se Exatamente. Os índices mostram que a reincidência vai acontecer em menos de 5% dos casos, muitas vezes essa mulher, inclusive, vai poder voltar a conviver com esse homem sem sofrer agressão. Então, vai ter uma vida muito mais tranquila, uma vida normal, né? Vai ter, sem agressão, ao lado da pessoa que ama, enfim, ou pode ser até através de uma relação de amizade, se o casamento acabou, se o relacionamento acabou, mas uma relação boa, né? Uma relação saudável, não mais com agressões. Então, é essa importância que eu gosto sempre de frisar do conhecimento, né? Do conhecer a lei, conhecer os objetivos, ter consciência, né, daquilo que a lei está oferecendo, porque muitas mulheres não fazem a denúncia, porque às vezes não são acolhidas na delegacia, né? Chegam lá para fazer uma denúncia e não são bem recebidas, por medo do julgamento, né? Das amigas, de familiares. Então, é importante a gente levar esse conhecimento para todo mundo. É isso que eu acho que é importante, essa luta, né? A própria Comissão da Mulher Advogada também trabalha com esse objetivo. Então, a gente vê que tem muito movimento, né, relacionado a isso. É verdade. E eu acho que também o que é importante na sociedade é essa mobilização. As coisas não vão sair do papel lá da lei automaticamente, né? Então, o que a gente precisa? Contar realmente, assim, o juiz e a juíza que estão ali na comarca tem que contar muito com as instituições, né? Com a rede de apoio, para que os serviços sejam, então, implementados, para que as pessoas sejam capacitadas, porque às vezes até existe o serviço, né? Mas as pessoas não recebem uma capacitação para o acolhimento, né? Para aquele acolhimento humanizado, para que aquela mulher não chegue lá no serviço. E aí eu não estou falando só da delegacia de polícia, né? Mas assim, qualquer serviço, né? O serviço lá da rede de saúde, por exemplo, né? Em que os profissionais de saúde estejam atentos com o olhar para identificar muitas vezes aquela situação de violência, porque inclusive a violência doméstica contra a mulher ela é de notificação compulsória. Então, hoje, se o profissional de saúde, seja ele enfermeiro, seja ele técnico de enfermagem, médico, ele tem a obrigação de fazer a notificação compulsória, né, através de um sistema que existe lá do sistema de saúde, e essa notificação não fica restrita mais só ao sistema de saúde. Houve uma modificação recente na lei do ano passado, e que essa notificação tem que ser, inclusive, para a polícia.
né? Então, a mulher que chega lá com o braço quebrado, toda arranhada, com uma lesão e dizendo que tropeçou, que caiu da escada, que bebeu demais e que não viu que tinha um degrau, opa, né? Cabe àquele profissional seguir numa investigação, conversar de uma forma, né, humanizada, acolhedora, sem revitimizar, né, para identificar, então, para ver se de fato, bom, realmente ela escorregou, bebeu demais, como ela disse, né? Olha, não, bebi, escorreguei, não pode acontecer. Ou não foi bem assim, né? Porque eu já tive casos que a mulher jurava, né, que tinha uma poça d'água e que daí ela não viu, escorregou e caiu, né? E aí depois, com o tempo, então, a gente descobriu que na verdade não tinha nada disso, não tinha poça d'água, né? Ela não escorregou e não caiu e que ela tinha sido vítima de violência. Então, assim, para vocês verem que é muito difícil isso, né, das mulheres admitirem essa situação de violência. Tivemos um caso assim, por exemplo, muito grave, que ela estava passando roupa e aí começou a briga, a discussão, e ele pegou o ferro de passar roupa e ele queimou toda a mulher com aquele ferro. Né? Ela estava com uma blusa de um tecido sintético, gente. Então, imaginem assim, ó, o horror que foi, né? Então, aquele tecido grudou todo na pele dela, né? E tinha as marcas perfeitas do ferro nos braços, no abdômen. Perfeito o ferro assim. E qual que é a versão dela? Não, ele não pegou o ferro para me agredir, é que eu estava passando roupa, realmente ela estava passando roupa. E que daí ela ficou lutando com ele, com o ferro na mão, e aí, entendeu? Aquele ferro foi pegando no corpo dela. Estranhamente, ele não ficou com nenhum queimado do tal ferro que ela estava, né, ali lutando com ele com o ferro na mão. E estranhamente, né, tinha marcas perfeitas do ferro. Então, ou seja, né, ele realmente pressionou o ferro em todas aquelas partes do corpo dela. Mas ela insistia naquela versão, né? Mas aí a gente tem que compreender, ela estava grávida, ela então estava prestes a ganhar aquele bebê, ele estava preso em razão disso, então era todo um contexto, ela vivia uma situação de violência que depois a gente foi ver, assim, analisando, teve dentro desse espaço de tempo aí, desses últimos episódios de violência, então que ela vivia mesmo um ciclo de violência, inclusive o cabelo dela, ele cortou todo o cabelo dela com tesoura. Pegou tesoura e faca e cortou. E ela dizia pra gente, não, mas é que eu trabalho, realmente ela trabalhava numa estética, num salão de beleza, e ela disse, não, que ela cortou o cabelo lá no salão, né? Mas tu olhava as fotos dela que tinham no celular que foi apreendido e tu via que, obviamente, o jeito, aquele corte, entendeu? Não tinha sido feito num salão de beleza, tinha sido feito a faca, a tesoura, de qualquer jeito. Depois, ela foi no salão lá, realmente deu um jeito no cabelo para justamente não aparentar o que tinha acontecido. Mas no celular a gente conseguiu recuperar isso. Então, veja assim como é difícil a gente com as provas mostrando ali com toda a habilidade, né, utilizando o apoio psicológico, é muito difícil a vítima se reconhecer naquela situação de violência, né? E uma coisa, Madigele, te interrompendo, só para a gente não perder depois esse gancho dessa fala, porque daqui a pouquinho vai terminar o nosso tempo de live. Muitas vezes as mulheres, né, têm essa dependência financeira, e tem a questão dos filhos também. E a própria lei Maria da Penha tem ali expresso, né, que o juiz, a mulher pode pedir e o juiz deve fixar alimentos provisórios. Então, assim, a vítima de violência doméstica, ela não fica totalmente desamparada, né? Então, isso eu acho que é uma coisa bem importante que as pessoas também não sabem, que elas podem ter esse direito, né? Elas têm esse direito também. E aqui também o que acontece é, como eu disse, a mulher que está numa situação de violência doméstica, ela não consegue ver caminhos, né? Então, ela não consegue, por mais que dá, todo mundo sabe, toda hora na televisão está dizendo, né, que tem pensão alimentícia para os filhos, pode ter para ela também. Essas coisas são ditas. Se tu seguir, por exemplo, a ONU Mulheres nas redes sociais, qualquer instituição que trabalha com a temática da violência doméstica, todas essas coisas estão sendo ditas e reditas.
mas a mulher não consegue ver aquilo. E o pior, sabe por que ela não consegue, Camila? Porque uma das formas também de praticar violência é justamente aquele homem que fica dizendo assim, ah, tu quer te separar? Vou te deixar sem nada, entendeu? Tu vai ficar sem casa, tu não vai ter onde morar, tu vai voltar lá para aquele barraco que tu morava lá com a tua família, entendeu? Eu não quero mais saber nem... Ai, das crianças, esquece. Elas vão ter que esquecer que tem pai, entendeu? Tu vai ter que te virar. Então, essa é uma forma de violência psicológica tão grande que as mulheres acabam achando que aquilo ali é verdade, entendeu? Que ela não vai ter direito a nada, que ela não vai ter casa, que ela não vai ter pensão. E então é difícil também para ela compreender que é possível, sim, e aquilo ali não seja verdade, verdadeiro, e que ela tenha os direitos, né, que estão lá na lei. Então, isso é que, para tu ver, assim, como isso é um efeito da violência. É um efeito muito grande, né? Porque como é que começa muitas vezes a violência? É essa violência psicológica, né? Reduzindo a mulher a nada, né? Que a mulher não tem capacidade de nada, às vezes nem de fazer a comida. A gente acha que isso não é real, mas nos dias de hoje aparece todo dia situações na sala de audiência onde as mulheres são agredidas, são ofendidas porque não sabem fazer comida, ou porque a comida queimou, né? Porque ela estava lá, estava ruim, ou a comida queimou porque ela estava justamente atendendo o filho, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, que eu digo que a gente tem que ser mulher polvo, né? Então tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou porque a comida não foi servida no horário. Há pouco tempo atrás fizemos uma audiência. Então, o ofensor era uma pessoa, um engenheiro, né? Uma pessoa bem qualificada, né? E o que ele disse? Não, que ele não aceitava aquilo, entendeu? Porque a mulher saiu para trabalhar, mas que daí, em função disso, ela acabava se atrasando, porque atendia clientes e tal, e que ele foi criado com o horário certo de jantar. 8 horas da noite é o horário do jantar, e que ele não admitia, entendeu? Assim, jantar depois das 8 horas. Então, isso era, claro, primeiro que ele não devia estar muito afim que a mulher saía para trabalhar, né? E aí, o que acontece? E além dela sair para trabalhar, o jantar dele não ficava pronto às 8 da noite. E ele falava aquilo com uma propriedade, assim. Então, tu imagina, assim, quem está ouvindo, né? Quem é o juiz, promotor, tem que ouvir aquilo ali e pensar, meu Deus, estamos, né, no ano de 2021 e eu estou com um homem sentado aqui na minha frente dizendo, né, que ele não aceita jantar depois das 20 horas, né? E que, claro, ele poderia jantar a hora que ele quisesse, desde que ele fizesse a sua janta, né? Mas eu estou falando num exemplo de que ele exigia que a mulher servisse para ele o jantar às 20 horas. Exato. Então, isso não, e o Acélio aqui está falando, né, que ouviu de uma mulher que, há pouco tempo atrás, acredito, né, ouvido uma mulher que hoje não sofre mais com a violência, que as mulheres se convencem que estão erradas e que merecem ser surradas. E é exatamente isso, né? Eles a culpa. e afeta tanto o psicológico da mulher que ela acaba acreditando que ela merece mesmo aquilo ali, que ela estava errada. Pela forma como é essa convivência ali nesse âmbito familiar, né? Exatamente, é a culpa, né? É sempre achar, não, mas eu merecia. Não, pois foi uma briguinha normal de casal, realmente, ele me deu uns tapas, puxou meus cabelos, mas é que assim, eu merecia, por que tal coisa? Então, né, ela acha que merece e ainda justifica. Mas isso tudo dentro, como eu falei, desse ciclo da violência, esse contexto que a gente tem que compreender, não ir lá para a rede social e criticar. Né? Teve aquela cena clássica daquele beijo da vítima de tentativa de feminicídio, não lembro se foi Encantado, né? Em que a vítima, então, durante o julgamento se levantou, foi lá e beijou, né, o homem que tentou matá-la. E aquilo foi um espetáculo, né, na imprensa. Acho que a imprensa ficou mais de mês, eu acho, falando aquilo. Eu até escrevi um artigo para Zero Hora naquela época, porque justamente assim, parem de julgar as mulheres, né? Porque a gente tem essa mania, né? Olhou e pá, instantaneamente tu joga na rede social
né? O que que tu acha daquilo ali, tu nem parou para pensar, tu não pesou prós e contras, tu não estudou o assunto, né? Tu nem sabe exatamente, será que aquilo que a imprensa está me mostrando é mesmo, aconteceu daquele jeito, né? As coisas aconteceram exatamente assim. E as pessoas já saem reproduzindo, e críticas. Gente, eu fiquei chocada quando eu comecei a ler a respeito dessa reportagem da Zero Hora, os comentários das pessoas, né, na Zero Hora ali, na Zero Hora Digital, a respeito daquilo ali. Meu Deus, assim, ó, a mulher que era a vítima da violência, de uma tentativa de feminicídio, que é a mais brutal das violências contra mulheres, né, o feminicídio, a mulher acabou, ela sendo julgada, ela sendo ridicularizada, pisada, humilhada pela sociedade. Né? Então, isso é inadmissível. Né? A gente não pode admitir que isso aconteça. Né? Então, a questão das redes sociais hoje, ela tem sido um problema muito grande, né? Porque as pessoas acabam sendo destruídas. Né? De uma hora para outra, em um segundo, tu destrói a vida de uma pessoa. Ninguém para pensar. Imagina, a mulher sofreu uma tentativa de feminicídio, está lá tentando organizar a vida dela, né, entre o sofrimento, porque ela sofre também, porque talvez ela goste daquele homem, né? Como muitas mulheres. Eu quero manter meu relacionamento, mas eu quero um homem diferente, eu quero um relacionamento diferente. Né? Então não cabe a gente julgar daquela forma e julgar com ofensas, né, gente? Hoje parece que se perdeu totalmente, né, essa possibilidade do respeito, né, de tu enxergar que do outro lado tem gente, tu não tá fazendo um comentário para um computador, né? Tu tá fazendo tem uma um pessoa, comentário. tem um ser humano ali, né? Do outro lado. Tem um ser humano, tem família, tem outras pessoas envolvidas, né? E as pessoas não estão nem aí. Eu acho isso assim que é muito grave. Isso para mim assim um dos grandes males deste momento são as redes sociais que estão sendo utilizadas dessa forma inconsequente, sabe, irresponsável. Sem respeito com o outro, né? Tu pode emitir a tua opinião, nós somos livres e é importante que a gente tenha opinião, né? Mas eu acho que o respeito, saber, a empatia, quando a gente está trabalhando, né, com essa questão da violência, são fundamentais. Eu acho que a gente está chegando no tempo aqui, né, Camila? Sim, eu já ia te interromper aqui, né? A gente pode, inclusive, depois combinar uma outra live, porque é tanto assunto para falar, né? Mas é um assunto muito legal, muito interessante e importante, né, de ser falado. Sim. Eu quero te agradecer a tua disponibilidade, dizer que foi muito bom, foi bem legal. A live vai ficar gravada, vai ficar salva lá no IGTV, para quem quiser assistir depois. E então, quero agradecer, Madi, mais uma vez. Muito obrigada por tudo. Tá? E, de repente, a gente pode marcar uma próxima live também. Podemos sim. Obrigada, Camila. Eu, assim, que fico feliz de poder estar aqui falando, né, sobre isso, esclarecendo algumas questões. E a gente marca, assim, um novo encontro, tá? Saúde aí para todos e todas e tenham um bom dia. Para vocês Tchau, também. tchau. Beijão. Obrigada. Tchauzinho. Beijo, tchau.